Certa noite, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, foi despertado por um sonho incomum. Um jovem escravo hebreu, de nome Daniel, foi chamado para interpretar o sonho. Em seu sonho, o rei viu uma estátua gigante feita de ouro, prata, bronze e ferro, com os pés de ferro misturado com barro. Olá, tudo bem? Como você está? Passou bem a semana? Quero convidar você para nós voltarmos a estudar a Bíblia conosco, aqui no YouTube, na Igreja com Sucesso. Eu sou José Flores, sou um dos anciãos dessa igreja e quero estudar com você o livro de Daniel. Então, junto comigo, abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9. Mais precisamente ali, diretamente no verso 20. O capítulo 9 é um capítulo que foi escrito por volta de 537 a.C., na qual Daniel já tinha 81 anos. E ele começa dizendo assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do povo, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, ele já tinha observado uma visão anterior, a princípio, na hora do sacrifício da tarde. Então era por volta de 3 da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. No princípio das suas súplicas, quer dizer, quando ele começou a orar, Daniel tinha visto a profecia, mas não tinha entendido. E ele suplicou a Deus em oração para que pudesse entender, porque ele não conseguia entender. Então, Deus mandou o anjo Gabriel para ajudá-lo a entender. Então, ele diz no verso 23: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, e entende a visão. Então, Deus mandou Gabriel para ajudar a Daniel a entender aquilo que ele tinha acabado de assistir. Então, diz assim no verso 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade. Então, 70 semanas. Se você escutar algum barulho aqui a mais, é porque nesse momento está chovendo bastante forte. Então dá para, talvez você possa ouvir o barulho da chuva no telhado aqui da igreja onde nós estamos. Mas voltando ao estudo, 70 semanas. Cada semana, no nosso calendário, tem 7 dias. Como nós estamos falando de profecia, cada dia é um ano. Então nós estamos falando de 7 anos. São 70 semanas. Então são 70 vezes 7. São 490 anos que estão o quê? É uma profecia que duraria 490 anos contra o povo de Israel e contra a cidade de Jerusalém. Voltando aqui então, no meio do verso 24. Para fazer o quê? Durante os 490 anos iria acontecer o quê? Iria cessar, para fazer aqui, onde está, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, fazer justiça eterna, selar a visão e ungir o santo dos santos. Tudo isso aconteceria num prazo de 490 anos. Cessar a transgressão seria o quê? A morte de Cristo na cruz faria cessar a transgressão dos pecados, para dar fim aos pecados. Expiar a iniquidade. Então a morte de Cristo na cruz seria um fechamento de contas do pecado humano que era trabalhado dentro do santuário durante todos os dias com o sacrifício diário de animais. Para trazer a justiça eterna, quer dizer o quê?
Até Cristo morrer na cruz, não havia a possibilidade do ser humano ganhar a salvação, não somente com Cristo, mas era necessário que Cristo morresse na cruz para poder dar a paga do pecado. Até ali, então, o ser humano teria que ir até o santuário, entregar a sua oferta e receber o perdão dos seus pecados. Então, ele recebia os pecados daquele momento ali, mas o pecado ainda estava em vigor. Não havia ainda o pagamento do pecado. Isso só aconteceria com a morte de Cristo na cruz. Então, dentro dos 490 anos, haveria então a justiça desse pecado. Trazer a justiça, selar a visão e fazer a profecia e ungir o Santo dos Santos. A unção do Santo dos Santos, a unção de Jesus, seria o batismo de Cristo lá, junto com João Batista. Verso 25 diz assim, então no verso 25, Gabriel começa a ensinar, começa a explicar para ele o que ele estava entendendo. Tá? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando aconteceu a saída? A saída está em Esdras 7, no verso 25 a 28. Quando sai a ordem para Esdras restaurar e reedificar Jerusalém. Tá? Restaurar até quando? Até um ungido. Então, desde a saída da ordem, tá? No ano 436, até o batismo de Jesus, então já passaria então ali 62 semanas. Tá? Aqui, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então fechou 62 semanas. As praças, circunvalações e reedificações em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas, será morto o ungido. Então depois de 62 semanas, Jesus é crucificado. E já não estará. Por quê? Porque ele ressuscita e vai ao céu. E o povo de um príncipe que há de vir destruir a cidade. Esse povo de um príncipe que iria de vir destruir a cidade seria o exército romano, que viria para sitiar Jerusalém e destruir a cidade no ano 70 da nossa era. Tá? E destruiria a cidade e o santuário. E o fim será num dilúvio, quer dizer, invasão de pessoas. E até o fim haverá guerra, desolações que são determinadas. Até o fim do quê? Das 70 semanas, que termina então ali com esse cerco de Jerusalém. Ele fará firme aliança com muitos. Ele quem? Jesus. Fará firme aliança. Como é que é essa firme aliança? É a pregação do evangelho e a montagem dos 12 discípulos. Por uma semana. Uma semana são 7 dias, que então torna-se 7 anos. Na metade da semana, então, que é 3 anos e meio, tá? Na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Nós vemos então que quando Jesus se batiza, começa então ali em 457 a.C. a ordem para sair de Jerusalém. A construção de Jerusalém termina em 408, fechando as primeiras 7 semanas. De 408 até o batismo de Jesus são mais 62 semanas, fechando 69 semanas. Do batismo de Jesus até o sacrifício de Cristo na cruz são 3 anos e meio, meia semana. E do sacrifício de Jesus até a morte de Estevão, no ano 34, são mais 3 anos e meio, fechando então a última semana das 70. Então diz ali, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Cessar o sacrifício é a cruz. A oferta de manjares é a função e o sacrifício diário que acontecia no santuário. Diz aqui, sobre a asa das abominações virá o assolador, ano 70. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E isto aconteceu então no ano 70, depois de Cristo, quando o general Tito, enviado de Roma, cerca Jerusalém, ataca Jerusalém com o exército romano, destrói a cidade, destrói o santuário, e a partir dali então se finaliza essa profecia das 70 semanas. Aqui nós vemos então, meus amigos, meus irmãos, o capítulo de Daniel é totalmente voltado para apontar uma profecia de 490 anos. Então, que se inicia em 457 e termina antes de Cristo e termina no ano 34 antes de Cristo. Você acabou de receber essa informação que nos mostra que é uma profecia que já aconteceu, mas nos mostra que a Bíblia ela dá as profecias, ela mostra o que vai fazer, dá as datas e realmente acontece. Agora,
Quando nós chegarmos lá no capítulo 12 de Daniel, nós vamos estudar profecias que são para o meu e para o seu futuro. Então você já vai ter uma ideia de que profecias bíblicas, elas acontecem realmente como estão escritas. Por isso convido a você para fazer parte junto conosco, para completar essa trajetória, irmos até o final desse estudo para aprendermos cada vez mais. Se você concorda comigo, gostaria de fazer e continuar, ore comigo agora. Santíssimo Deus, bondoso Pai, ser conosco, Senhor, ser com quem está assistindo aqui no YouTube, e que nós possamos, Senhor, cada vez aprender mais de Ti e aprendermos que as Tuas profecias, elas podem demorar um pouco, mas elas sempre acontecem conforme a Tua vontade. Nos abençoe, Senhor, nesse instante, em nome de Jesus. Amém.